Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais um tempo, mais um momento de estarmos de frente com a palavra, né? É um tempo muito gostoso. Samuel, capítulo 4. Samuel, capítulo 4 vai dizer que a glória do Senhor se foi. É o que vai dizer no último versículo, né, desse texto. Diz e ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E aqui nos cabe perguntar, diante desse texto, por que a glória se foi? Por que a arca foi roubada pelos filisteus? O que estava acontecendo? O que levou a essa situação? Será que Deus não é poderoso o suficiente para manter a sua arca com Israel? Será que Dagon, que era o rei, que era o deus dos filisteus, será que era mais forte? Claro que não. Claro que não. Às vezes nós vemos muita coisa acontecendo e começamos a questionar Deus. Já parou para perceber como as pessoas têm uma facilidade de parar diante de uma situação e questionar a Deus? Senhor, o porquê isso? Senhor, o porquê daquilo? E tem uma dificuldade enorme em perguntar para si mesmo o porquê disso. Será qual tem sido os meus caminhos? Porque quando nós olhamos aqui para Israel, de toda essa tragédia que acontece, nós iniciamos esse capítulo dizendo que os filisteus se dispõem a guerrear contra Israel. No primeiro embate ali, mais de 4.000 homens, né, caem mortos, 4.000 homens de Israel. Depois eles veem que estavam perdendo, eles buscam a arca, né, que era o sinônimo da presença de Deus, o sinônimo de vitória. O povo se inflama, o povo se alegra, agora vai porque o Senhor veio batalhar ao nosso lado. E acontece o pior, com essa segunda situação, mais de 30.000 homens israelitas são mortos na guerra. Por que isso? Precisamos pensar que não é simplesmente a arca, não é simplesmente qualquer amuleto que possamos ter, qualquer frase bonita, porque o que Deus quer de nós é obediência. Não é o que Deus sempre vai dizer na sua palavra, não foi o que Deus disse a Saul, né, que ele quer obediência, não sacrifício. O que adianta fazermos qualquer coisa para Deus? Fazermos o que fizermos, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de situação, se nós não estivermos dispostos a obedecer o Senhor, alguma coisa está errada. Porque não é por aí. O que o Senhor quer, em primeiro lugar, é obediência. É uma vida dedicada a Ele, é uma vida dedicada àquilo que Ele se dedica, não aquilo que nós queremos se dedicar para Ele. E nós vemos que Israel, passando ali já de Ofni e Finéias, que estava vivendo totalmente fora dos caminhos do Senhor, fora daquilo a qual Deus desejava para o seu povo. E é interessante nesse texto, uma parte que me chamou a atenção é o versículo 13, capítulo 4 de Samuel, o versículo 13. Diz que quando ele chegou, Eli estava sentado observando sua cadeira ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Por que ele temia? Percebe que muitas vezes o nosso coração já está consciente, a nossa mente já está consciente, de repente, de algumas situações, porque estamos agindo dessa forma, como estamos fazendo. A visão, irmãos, e o desejo precisa estar no nosso coração, é sempre, independente de qualquer situação, obedecer. Por mais que isso possa ir contra o meu coração, por mais que isso possa ir contra as minhas vontades, mas você tem uma luta que precisamos lutar, você tem uma guerra que precisamos guerrear todos os dias e a todos os instantes. É a guerra entre nós e as nossas vontades, entre nós e os nossos desejos, entre nós e aquilo que eu tenho uma ambição. A minha ambição precisa ser, a nossa ambição precisa ser em obedecer ao Senhor, custe o que custar, em verdadeiramente estar nos curvado diante do seu querer e a sua vontade. Porque o querer de Deus, ele é perfeito. O querer de Deus é o que vai realmente trazer a vitória. Não é simplesmente a arca, não é simplesmente o culto, não é simplesmente o templo, não é simplesmente oração, não é simplesmente o jejum. Tudo isso precisa vir acompanhado da obediência, da submissão e da retidão diante de Deus. Israel caiu porque não teve isso. Israel caiu porque Israel se decidiu em não obedecer ao Senhor. E que nós possamos pensar nisso hoje e nos mergulhar na sua palavra e obedecer a ela, custe o que custar. Beijo no coração, Deus abençoe, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.